Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre estilos cervejeiros e hoje a gente vai falar sobre um estilo bem único, diferente, especial, chamado Rauchbier, cerveja defumada. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Rauchbier, a cerveja defumada da Alemanha, ela é uma cerveja muito especial, muito diferente de qualquer outra coisa que a gente já experimentou. Ela é feita com malte defumado, exatamente, um malte defumado que ele é defumado no carvalho. Vale dizer que ele tem que ser defumado no carvalho para que a gente tenha esse estilo. E essa defumação ela remete a um aroma de bacon, presunto. Exatamente, de bacon. Tem muita cervejaria que faz um rótulo um pouco mais divertido, né? Engraçado, e coloca ali cerveja para cachorro, dog's beer, e faz alguma analogia no sentido, porque ela realmente tem um aroma de bacon. Isso é devido ao malte defumado. O malte, depois de pronto, ele é defumado. Vamos contar então primeiro um pouco da história dessa cerveja. Coisa que o BJCP, na hora que ele fala aqui da história, ele não fala muito bem, ele não tem algumas informações que eu vou acabar acrescentando aqui para vocês, né? O BJCP diz que ele tem que ser feito com a base numa Märzen, né? Então a Märzen, ela surgiu antes da Rauchbier, isso é verdade. E a história que os alemães contam lá na Alemanha é a seguinte. Lá na cidade de Bamberg, a gente tem uma cervejaria chamada Schlenkerla. Schlenkerla, né? Em português, falando correto. Então, a Schlenkerla é a cervejaria que, segundo diz a lenda dos alemães, foi lá e estava fazendo a Märzen, a cerveja, né, que já existia, e aí eles usavam malte Viena para produzir essa Märzen. Antes de usar para fazer a cerveja, eles pegavam esse malte Viena, que era da Warman, né, e defumavam ele. Faziam uma defumação caseira mesmo, defumado ali mesmo na cervejaria, com carvalho. Colocava o malte em cima de uma peneira, queimava carvalho embaixo, ia revirando esse malte e fazia o malte defumado. A Schlenkerla então foi a primeira a fazer essa cerveja, usando esse malte defumado de forma caseira. Depois a Warman, que é a principal produtora de malte na Alemanha, de maltes especiais, foi lá e adotou esse malte como um malte de linha, né? Já vem defumado direto ali da fábrica da Warman. Então, com isso, a gente tem a criação da Rauch, em alemão, Rauchbier, que a gente se pronuncia, né? Em português, a gente fala de Rauchbier, tá certo também. Rauch quer dizer fumaça em alemão. E Bier, cerveja. Cerveja esfumaçada. Graduação alcoólica dessa cerveja de 4,8 a 6,0 de álcool, segundo o BJCP. Na prática ela tem ali 5,3, 5,4 de álcool. Geralmente é isso que ela tem de álcool, tá? Inclusive a própria Schlenkerla tem essa graduação alcoólica. O IBU, o amargor, não é tão intenso, é por volta de 20 e poucos de IBU. Ela é uma cerveja que tem um maltado mais intenso do que a Märzen. Märzen foi o estilo anterior que a gente falou, né? Do vídeo anterior. A Märzen ela tem um corpo mais baixo do que a Schlenkerla, do que a Rauchbier. Schlenkerla é o nome da cervejaria que faz. A Rauchbier ela tem um corpo um pouquinho maior e o defumado dá mais sabor. Então você aumenta um pouquinho o amargor. O amargor da Märzen e o corpo da Märzen é mais baixo. E da Rauchbier o corpo e o amargor é um pouquinho acima, só para equilibrar.
tanto a Märzen quanto a Rausch Beer tem malte e lupulagem equilibradas, bem equilibradas. Não sobressai um sobre o outro, tá? É um equilíbrio muito grande entre malte e lúpulo. A cor da Rausch Beer é o que varia muito. O principal estilo, o principal produtor dessa cerveja, que é a Schlenkerla, faz uma versão muito mais escura, que até usa um pouco, quem vai reproduzir esse estilo, um pouco de malte torrado, numa quantidade baixa, por volta de 0,6 a 0,8% do malte que se usa um pouquinho de malte torrado para chegar na cor. Porque a Schlenkerla faz uma cerveja um pouco mais escura. Talvez de todas as Rausch Beer seja a mais escura, a mais encorpada e a mais defumada. É a mais intensa em todos os aspectos. A segunda mais importante lá na Alemanha se chama Spezial, que é um brewpub que só tem lá em Bamberg, não é envasado e você não encontra no Brasil. No Brasil, a Schlenkerla vem e a gente consegue tomar. Já a Spezial é um brewpub bem antigo, bem tradicional. É um lugar muito agradável, inclusive, de se visitar, que eu fui algumas vezes de lá, tem um copo que eu trouxe de lá, eu achei super bacana. E é uma cerveja bem mais leve em termos de defumado e a coloração dela é mais clara. Tem menos malte caramelo, né? A base de malte é muito menor. Já que a gente está falando de como produzir, vamos falar a receita de uma Schlenkerla, por exemplo, né? Malte defumado. O quanto de malte defumado tem que ter? Aí vem alguns segredinhos, tá? No mínimo 40% de malte defumado, smoked, tá? Que a gente vê aí na lista de malte que a gente vai comprar, chama smoked. Se ele está com o nome de smoked, é que ele é defumado na faia. Faias são lascas de carvalho, né? É no carvalho, tem um sabor de carvalho. O outro tipo de malte defumado é o malte defumado na turfa, ou turfado, ou pitted, né? Que algumas maltarias chamam. Então a gente vai pegar o smoked. A gente precisa de 40% para ter um defumado intenso. A Schlenkerla, eles diziam lá atrás que usava 100% de malte defumado. Hoje é impossível, porque o malte defumado ele tem 6 EBC de cor, ele é relativamente claro. A receita da Schlenkerla é mais ou menos 60 a 65% de malte defumado, uns 10% de Caramunique para dar corpo, e aí uma carga de uns 10% de 15% de Munique, vai? 15% de Munique, ou uns 7% de melanoidina. O Munique e a melanoidina têm a substância chamada melanoidina, que dá um pouco de cremosidade na boca. E o defumado nessa cerveja combina bem com essa cremosidade, com a melanoidina. Então usa um pouco de Munique ou melanoidina. Se for Munique, usa um Munique escuro por volta de 15%. Se for melanoidina, usa mais ou menos 7%, que é metade disso, tá? E na Schlenkerla também vai de 0,6 a 0,7% de malte torrado só para subir a cor, sem dar sabor de torrado nenhum, tá? É só para subir a cor. Essa é a receita mais ou menos de uma Schlenkerla, né? Já a Spezial, ela é bem mais clara. Ela tem menos caramelo, não vai esses 10% de Caramunique, então pode colocar bem menos, tá? Por volta de 6% de Caramunique e sem malte torrado, tá? Para deixar ela com um amber, né? Um amber relativamente claro. Ao passo que a Schlenkerla, ela é uma cerveja que já está no marrom, né? Numa coloração mais marrom. Então, você tem vertentes de cerveja defumada, de Rausch Beer aí, tá? Que vai desde uma mais clara até uma mais escura e não tem como o BJCP prever tudo isso. Uma coisa que eu achei muito legal na hora que você pega o BJCP, você tem ali
cervejas exemplo do estilo. E olha a cervejaria Bamberg. Não é alemã, não, é uma cervejaria brasileira, tá? Lá da região de Sorocaba, cidade de Votorantim, que tem uma Rausch Beer muito boa e premiada, tá? E eles colocaram no BJCP uma cervejaria brasileira como exemplo de produção de Rausch Beer. Isso é muito bacana. Vamos falar um pouquinho das características da Rausch Beer. O álcool ele fica de 4,8% a 6%, tem, como eu falei, por volta de 5,4% de álcool, né? Um amargor por volta de 25 IBUs e uma cor por volta de 15 a 18 SRM de cor. Tá? Isso é um âmbar e pode, algumas versões, ser um pouquinho marrom. Ela é uma cerveja que usa, então, o malte defumado, que dá esse sabor e aroma intenso de defumação, que remete a bacon, remete a presunto, a barbecue, qualquer coisa desse aspecto. E é muito importante a gente falar que é uma lager. E qual que é a característica da lager? A lager ela é uma fermentação neutra, que a fermentação ela não traz sabor. Tá? Então a fermentação lager ela é toda neutra, que não vai trazer sabor nenhum. O que traz sabor nessa cerveja vai ser o malte defumado. Tanto aroma quanto sabor. Comparação de estilos, né? Falamos de como fazer ela, falamos da história dela, falamos do perfil sensorial. O BJCP diz uma coisa que o defumado dela nunca pode ser exagerado a ficar com um aroma de queimado, a trazer um aroma de queimado para a cerveja. Se trouxe esse aroma de queimado, é porque ou a qualidade do malte defumado é ruim, que é o mais provável, ou a pessoa usou muito malte defumado, em excesso, que aí deixou desagradável. Então, aroma de queimado, gorduroso, sulfuroso, proveniente desse defumado, é um erro. Tá? Não deve conter esses aromas de gorduroso, queimado, defumado em excesso, sulfuroso. Isso não deve ter na cerveja. Comparação de estilos. O BJCP aqui fala que equilibrado como uma Märzen, mas não dá para comparar, acho que com nenhum estilo. Não dá para comparar com a Märzen. A base dela é uma Märzen. A base dela é uma Märzen. Geralmente se usa a base da Märzen. Voltando no vídeo anterior, né? Falando de Märzen, a Märzen tem um corpo leve. Lembrem que eu falei lá atrás, a Märzen tem um corpo leve. Na maioria das Rausch Beer também tem um corpo leve. E o exemplo aí é a Especial, que tem um corpo leve. Só a Schlenkerla que tem um corpo muito acima, que foge de uma Märzen. Eles chamam de Märzen, colocam Märzen no rótulo, tá? Mas o corpo ele é acima de uma Märzen. Ela é muito mais escura de uma Märzen e ela é muito mais encorpada do que uma Märzen. Tá? Então, na média, ela tem o corpo de uma Märzen. Só que o sabor defumado, ele é único e só encontra nessa cerveja. Então, comparação de estilos aqui é muito difícil de se fazer. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não dá porque você não tem nada parecido com isso, né? A Schlenkerla, ela faz uma com base na Märzen, faz uma com base numa Weiss e ela tem uma com base numa Doppelbock. Tá? Excelente, excelente. Essa com Doppelbock eu achei muito legal. E ela tem uma Lager também. A única que eu não gostei muito pessoalmente foi a que é feita com base numa Weiss, porque eu achei que não combinou muito bem.
A Lager ela tem um defumado bem baixo, que acaba sendo bem equilibrada. A Lager da Schlenker ela é muito legal. A Märzen, que é a tradicional, é bem bacana. E a Doppelbock é fantástica. E você acha todas essas cervejas no mercado brasileiro, tá? Quer conhecer? Experimenta. Procura uma loja de cervejas especializadas e você vai encontrar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o máximo que eu pude sobre esse estilo, que é um estilo muito único, um estilo alemão, que eu tive o prazer de aprender isso lá na fonte e trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e dê um like nesse vídeo. Galera, valeu! Vejo vocês no próximo vídeo.